Aí tem a apresentação do instrutor, que a gente pode pular, né? Tá. Aqui nos objetivos, na tela, aqui tem aquele descompasso entre o número do contador de página e o rodapé. Então é o 65, né? Que eu não entendi porque que no outro manual sincronizou uma. Tem os objetivos aqui, né? Então, arquivo a gente já sabe manipular, né? Abrir e fechar arquivo, DGN, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Agora, quando a gente cria um modelo do tipo design, a gente pode criar 2D, pode criar 3D. Então, tem manipulação de modelo 3D, né? Como criar um modelo 3D. Um modelo 3D pode ser visualizado de várias formas diferentes, a gente vai falar disso. Na verdade, dá para usar em 2D, mas não tem muito sentido, né? Do mesmo jeito que a gente falou de geometrias básicas em 2D, linha, arco, círculo, retângulo, a gente vai falar um pouquinho de geometrias básicas em 3D. Só que tem uma diferença aqui. Se você imaginar que você não vai usar MicroStation ou AutoCAD, você vai usar um outro software de CAD, talvez um freeware, e esse freeware só tem é 2D e só tem linha e arco para desenhar, só tem dois comandos de desenho, linha e arco, de criação de elementos, pelo menos. Ainda assim, dá para desenhar um monte de coisa em 2D. Ué, mas como é que desenha o retângulo? Desenha quatro linhas. Né? Então, os primitivos 2D eles são extremamente úteis. A gente usa um monte de vezes linha. Tá? 3D é diferente. Primitivos 3D seriam paralelepípedo, esfera, cilindro, por exemplo. Se você olhar em volta, é quase que impossível você achar um objeto que esteja à sua volta que seja uma combinação de paralelepípedos, esferas e cilindros. Tá? Os objetos são muito mais complexos do que isso. Né? Então, primitivos 2D são extremamente úteis, primitivos 3D são muito pouco úteis. Se der tempo, a gente fala de parametrização. O que a gente tem que mostrar é, depois que a gente tiver um modelo 3D modelado, como é que eu crio minhas vistas 2D a partir desses modelos 3D e como eu referencio essas vistas na minha folha de plotagem. Aí a gente volta para o modelo sheet, só que a gente vai referenciar vistas, cortes de um modelo 3D. E no final, se der tempo, a gente vai ver imagens renderizadas a partir de um modelo 3D. Se você comparar o MicroStation com o mundo Autodesk, é como se você tivesse no único produto, talvez vocês tenham que me ajudar com os nomes, com o AutoCAD, se tivesse um AutoCAD, você tivesse um Inventor, mas não um Inventor inteiro, porque o Inventor é um aplicativo de mecânica e o MicroStation ele não tem sabor, ou seja, ele não é de mecânica, não é de elétrica, ele é de geometria, mas ele tem um modelador 3D dentro. O AutoCAD também tem, mas quando você quer fazer algo sério em 3D no mundo Autodesk, eles falam para usar o Inventor ou o Revit, né? Se você só quiser modelar 3D, você pode usar o MicroStation puro para isso. E se você tivesse, agora eu não lembro qual é o nome do aplicativo de renderização da Autodesk. Mas quando você quer gerar imagens realísticas a partir, o Wendel vai me ajudar.
A partir de um modelo 3D, na Autodesk, isso, 3D Studio. Você tem que usar o 3D Studio. Você usa então três aplicações. No MicroStation, está tudo aí dentro. Você tem um modelador 2D, você tem um modelador 3D e você tem o gerador de imagens realísticas. Vai mudar o gerador de imagens realísticas, porque a Bentley comprou uma empresa. Todo mundo deve ter assistido o Avatar, né? Por exemplo. O software que foi usado para fazer as animações do Avatar hoje é Bentley. Alguém pode falar assim, mas ora raiz, por que a Bentley quer comprar um software usado em cinema? Porque o pessoal de cinema, o pessoal de software, né, ligado a cinema, desenvolveu algoritmos muito rápidos para gerar animações. Os softwares tradicionais de engenharia, eles eram muito precisos para gerar imagem, né? Muito precisos, mas demorados para gerar as animações. Então, esse aspecto da rapidez atraiu as empresas de software de engenharia a se aproximarem desses softwares usados em cinema. Mas, de qualquer maneira, hoje dentro do MicroStation, você tem os algoritmos usados no Avatar. Tá? Só que para chegar lá é um longo caminho, porque primeiro você tem que ser muito bom de modelamento 3D e saber bastante de renderização. A gente aqui vai raspar a superfície das coisas aqui. Ok. Aí tem o conteúdo, né? Item a item do que a gente vai ver. Eu só não pus aqui a parte de parametrização, que é opcional. Vamos falar de alguns conceitos básicos. Primeira coisa, antes de mais nada, eu vou entrar aqui no menu File e fechar o arquivo. Close. E agora eu vou trocar de workset. Eu vou usar o workset Essentials 3D. Oi, Marcelo. E para falar de alguns conceitos básicos, eu vou criar um novo arquivo. E aqui a semente tem que ser uma semente, não é que tem, né? Mas eu vou selecionar uma semente 3D. Falhou meu workset aqui. Ele já deveria abrir na pasta certa. Então vou ter que dirigir vocês aqui. Bentley Connect Training, embaixo do C. Worksets. Essentials 3D. Depois eu pego o caminho inteiro e ponho no chat. TGN não tem. Falha minha. Eu não montei o workset direito. Não faz mal. Não faz mal. Vamos pegar o browse. Tem um arquivo chamado 3D Intro. Vamos pegar esse aqui. Eu não criei uma semente para 3D Intro. Falha minha. Tava tudo junto. Pelo menos eu embalei tudo junto. E eu vou associar o Workspace Workset 3D. É só o Caleb, mas alguém não tem o PDF do 3D?
deveria estar junto. No mesmo zip que vocês baixaram o workset, talvez esteja lá dentro do Bentley Connect Training. Tá? Dá uma olhada na pasta Bentley Connect Training embaixo do C, talvez esteja lá. Deixa eu ver o zip que eu criei aqui, que deve ser o zip que foi para vocês. Não. Deve ter ido junto. Ah, ok, legal. Eu ia pedir para criar um arquivo, mas como eu não criei uma semente para usar, eu cliquei no Browse, tá? Mudei o workset, cliquei no Browse e peguei o arquivo 3D Intro. Tá? 3D intro.dg. Me dá um ok todo mundo se vocês abriram um arquivo 3D Intro. E depois de abrir o arquivo, eu estou selecionando no controle de grupo de vista o modelo default, que eu acredito esteja vazio. Está vazio. Era isso que eu queria. Então, uma coisa legal do MicroStation é que a interface é absolutamente a mesma. Né? Tá igualzinho, do jeito que você deixou. Né? Tá aqui a minha caixinha de snaps encaixada aqui embaixo. Tá no Annotate, que era o que eu estava usando no último exercício de 2D que eu fiz. Olhando com carinho a tela aqui, a única coisa que está diferente, não sei se vocês notaram, é que o Acodral ganhou um Z. Tá? E se você olhar com muito detalhe, a única coisa a mais que está aqui é que no nome da vista, aqui no nome da vista, na identificação da vista, melhor dizendo, eu tenho agora a vista 2, right a isométrica direita, default. Default é o nome do modelo, que nem no 2D. Tá? O que está mais ali, que não tinha no 2D, esse right a isométrica direita, que é a orientação dessa vista. Tá? A tela do micro continua sendo um plano, né? Então a minha vista é uma área retangular. Só que agora a gente tem uma profundidade perpendicular à tela para trabalhar. Por isso que aqui na página 9 está se falando que a gente tem ali está usando a palavra cubo, deve ser paralelepípedo, né, para ser mais exato. Né? Então, mas se a gente der um zoom aqui na figura, né, o que a gente vê na tela do micro é essa janela. Mas existe uma profundidade, né, uma profundidade que a gente está enxergando. Antigamente, a gente cortava essa profundidade por planos de corte. Tá? Porque as máquinas, lembra, né? MicroStation, AutoCAD, apareceram várias décadas atrás. Né? Esses softwares têm décadas de história. Só que décadas atrás, 2, 3 décadas atrás, os micros eram extremamente fracos em termos de processamento. Então, esses planos de corte traseiro e frontal eram recursos leves para recortar um pedaço do modelo, para não ter que enxergar o modelo inteiro.
Por uma questão de compatibilidade, né, e o MicroStation zela muito por isso, essas definições de plano ainda existem dentro do MicroStation, mas a gente não usa mais. Tá ok? Então, normalmente agora a gente enxerga com o volume total do cubo, tá? Sem limite, sem planos de corte, tá? Do cubo inteiro, tá? Você pega a janelinha e corta o cubo, né? E você tem um paralelepípedo. Não tem mais esses. Quer dizer, não é que não tem, a gente não usa os planos de corte traseiro e frontal. É importante, se algum de vocês está numa empresa que vai começar a modelar em 3D no MicroStation, nunca fez isso antes dentro da empresa, vai começar a fazer, alguém na empresa, né, se existe a figura do administrador, esse administrador tem que ser treinado em cursos mais avançados, porque a semente de um modelo 3D ela requer mais cuidado na sua definição. Caso você. Porque é o mesmo software, é o mesmo MicroStation, o pessoal usa para modelar mesa, usa para modelar usina. Né? Então existem ajustes que devem ser feitos antes de sair modelando. Tá? A semente do arquivo é um arquivo DGN comum, é um template que é copiado para criar um novo DGN. Em 2D não é crítico, tá? Eu tenho quase 30 anos aí de carreira, né? Em 30 anos, de cabeça, eu lembro 2 vezes que um cliente começou a modelar em 2D e por não ter se atentado a não conhecer os conceitos mais avançados, ele se deu mal. Mas 2 vezes em 30 anos em centenas e centenas de clientes. É quase impossível, né, ter problema em 2D. 3D não. 3D é muito comum o cliente chegar e falar, olha, está dando um monte de erro no meu modelamento 3D, tem um monte de comando que falha. E aí a gente tem trabalho para modelar, a gente acaba conseguindo, mas alguns comandos falham algumas vezes. Aí você vai lá visitar, você olha e fala, Aí você tem que tomar cuidado, porque você tem que falar que, às vezes o cara já está há anos modelando em 3D. Você tem que falar, então, lembra quando começou há 5 anos atrás? Faltou uma coisinha. Faltou ajustar algumas coisas na semente. Tá? 3D é mais delicado, ele requer mais precisão. Você tem que ser mais preciso, tomar mais cuidado com precisão. Às vezes em 2D, se uma linha não está certinha terminando na outra, às vezes você só quer plotar, não tem problema nenhum. Em 3D, se você cria um perfil e o perfil não está desenhado direitinho, na hora que você tenta extrudar para criar o sólido, não funciona. Então, o modelador 3D tem que ser mais preciso. E se a gente entrar em questões de parametrização, o modelador 3D ele tem que ser mais lógico. Né? Requer mais lógica. Tá? Sinto dizer, mas por experiência própria, eventualmente algumas pessoas, não é comum, mas algumas pessoas, quando começam a entrar nas questões de lógica de modelamento 3D, elas meio que desistem. Né? E aí elas modelam só coisas não paramétricas ou coisas do tipo. Tá? Requer um pouco mais de habilidade, talvez um pouco de pendor, vamos dizer assim.
Ok. Nos atributos de vista, deixa eu mostrar ao vivo, né? Essa historinha dos planos de corte são esses dois aqui, tá? Esse clip back e esse clip front são os planos de corte dianteiro e traseiro, né? Deixa eu mover isso para cá. Então, esses dois planos de corte aqui, esse aqui e esse aqui, que poderiam cortar o modelo 3D, são esses dois atributos de vista. Então, não liguem, tá? Não liguem nem o clip back, nem o clip front. Ainda estão lá, ainda funcionam, mas não se usa mais. Não vou entrar em detalhes agora, se a gente conseguir falar um pouquinho de parametrização, vocês vão entender aí. Ok, César? Eu tenho uma ligação com a Mercedes, porque eu trabalhei muitos anos na Mercedes. Eu fui suporte interno da Mercedes. Fiquei muitos anos lá em São Bernardo. Ok. Estou indo para a página 13. Vamos falar de novo sobre vistas, só que agora vistas 3D. Tá? Um comando que eu só usei uma vez na parte 2D, que era o rotação de vista, quando eu fui falar daquele rotação de vista, né? Para falar dos atalhos T de topo e V de vista. Aí eu rotacionei a vista. É uma coisa que a gente faz muito de vez em quando em 2D. Só que em 3D a gente abusa desse comando. Tá? A gente usa o tempo todo. Ao contrário do 2D, a gente usa o tempo todo o rotacionar a vista, porque é um recurso de modelamento. Antigamente, como as máquinas eram muito lentas, a gente escolhia uma orientação de vista, modelava, e de vez em quando a gente rotacionava, porque rotacionar era um comando pesado. Aí quando a gente rotacionava, a gente via que tinha modelado errado. Hoje em dia, os micros são extremamente rápidos comparados às máquinas de algumas décadas atrás, e a gente abusa de rotacionar, deve abusar de rotacionar para garantir que o modelamento esteja correto. Existem algumas, digamos, ilusões de ótica, que você, num determinado ângulo, pode achar que o modelamento está ok, a linha está terminando ali na outra linha, aquela face está alinhada com a outra, beleza. Aí você rotaciona e vê que está tudo errado. Tá? Então, desde o início, rotacione. É um recurso de modelamento, não é só de visualização. Tá? Garante que o modelamento está ok. Então, ao contrário de um modelo 2D, se vocês forem ativar a setinha curva aqui, em vez de ter só rotação dinâmica, rotação por 2 pontos e desrotacionar a vista, aqui você vai ver que você tem várias opções. Tá? Vamos pegar o modelo Rotation, o primeiro modelo. Aqui está numerado, é o 01, Rotation. Isso aqui é uma espécie de fonte. Tá? Muito fácil de fazer, depois vocês vão ver. Muito fácil de fazer. Então,
Se eu pegar aqui na rotação de vista e pegar a vista de topo, eu vejo a fonte por cima. Se eu pegar a vista frontal, é, pode ser. Você tem aqui a vista de frente. Se você pegar direita, você está vendo pela direita. Tá? Se você pegar a isométrica, você está vendo ela em isométrica. E aí tem as outras, né? Você tem por baixo, por trás, pela esquerda, e isométrica direita, que o americano gosta. Tem gente que gosta de abrir isso como caixinha de ferramentas. Open S2Box. E aí ganha os ícones. E quando tem uma vista só é bastante interessante, porque você só clica no ícone e ele já rotaciona. Tem gente que diz, tá, mas normalmente eu só uso topo, eu só uso frontal, só uso direito eu não uso, porque no Brasil a gente usa se não me engano, o segundo diedro, então a gente usa a lateral esquerda e a gente usa isométrica. Né? Aí lembra, né? Qualquer caixa de ferramentas do MicroStation, você pode clicar no ícone com o botão da direita e esconder ou mostrar ícone, né? Então você poderia deixar só a topo, frontal, esconder a direita, isométrica, esconder a de baixo, bottom, a de trás, deixa a esquerda e tira a isométrica direita. Aí você fica com as que a gente usa nos desenhos de engenharia normal aqui no Brasil, né? A gente usa a vista de topo, frontal, isométrica, lateral esquerda. Né? Essa primeira é igual do 2D. Quando você ativa o Rotate View dinâmico, né, lá na caixa de setagens também vocês podem escolher as vistas, aparece essa seta, essa cruz. Você pode clicar no centro dela, snapar um ponto do seu objeto 3D, esse vai ser o centro de giro. Aí você clica em qualquer lugar da vista e você pode rotacionar. Me dá um OK, se vocês entenderam como controlar os ângulos da vista, seja pegando uma vista padrão, seja pegando a vista dinâmica. Ok. Tem mais opções dessa vista dinâmica, né? No manual eu estou deixando. O Fit View que a gente tem, o Fit View que a gente tem em 2D, equivalente ao Zoom Extents, também tem aqui em 3D. Ele encaixa o desenho inteiro na vista, igual ao 2D. Né? Eu estou indo para a tela 24. Também tem em 2D. Tá? Mas é basicamente usado em 3D, é o Clip Volume. Em 2D é raro que você queira trabalhar só numa parte do modelo. Em 3D é mais comum, tá? Que você queira cortar e ver o seu objeto 3D, por exemplo, cortado. Tá? Não precisa fazer, eu vou tentar voltar no meu workset 2D, não mudem de arquivo, tá? Eu vou voltar por um momento
Não sei se eu vou lembrar. View ATTR, esse aqui. Esse é um arquivo basicamente leve, tá? É levíssimo, mas imagina que não seja, tá? Imagina que isso seja um layout gigantesco e está até um pouco pesado, mesmo sendo 2D. É raro a gente falar de modelo 2D pesado, mas existe. Tá? Tem cliente que tem modelo 2D pesado. Tá? Mesmo que não seja pesado, que seja grande, né? E digamos que num determinado momento você está trabalhando, que é comum, né? Você está trabalhando só num pedaço desse layout aqui. Tá? E você quer mesmo se concentrar nesse. Você não quer ficar vendo o resto. E não é uma questão de ligar e desligar nível, porque as paredes estão no mesmo nível, né? Eu vou ver todas as paredes. Né? Então, em 2D também existe. São esses iconezinhos aqui. Não precisa fazer porque a gente vai fazer em 3D, tá? Eu só estou querendo mostrar que também existe em 3D. Chama Clip Volume, mas em 2D não é um volume, é uma área, né? Aí eu vou pegar esse retângulo aqui e digamos que eu queira me concentrar nessa área aqui. Tá aqui. Aí o Fit acha, o Zoom Extents acha que só tem isso aqui. Tá? Então você pode focar, você pode se concentrar numa parte do desenho. Útil em desenhos 2D grandes. Às vezes não é pesado, mas é grande. Né? E aí quando você dá o fit, vem aquele desenho grandão inteiro e aí você tem que dar zoom de novo na área que você estava trabalhando. O clip volume, que nesse caso não é um volume, é uma área, eu vou fazer tudo isso de novo em 3D. Vocês têm um atributo de vista. Então, por enquanto, se acompanha. Então, se o clip volume atributo de vista estiver ligado, você vê o clip volume, se tiver um definido. Se você desliga, você vê o arquivo normal. Você pode ver o volume definido ou o arquivo normal. Em 2D, você poderia usar isso aqui para definir esse, digamos, corte 2D e levar isso para uma folha de plotagem. Tá? Vocês poderiam, que nem naquele exemplo do prédio em 3D que a gente tinha um detalhe dos banheiros, né? Você pode fazer assim. Tá ok? Então, só para mostrar que em 2D já existia, mas eu não mostrei. Estou voltando para o 3D. Fence é uma delimitação de área. Clip volume, além de delimitar em 2D uma área, em 3D delimita um volume, ele corta, né, ele clipa o teu elemento visualmente. A fence é só uma cerca, não afeta a visibilidade dos elementos. Tá ok, Luiz? Tranquilo? Tá. Tá. Voltei aqui para a minha fonte, para o meu modelo 01. Antes de falar eu vou inverter um pouquinho. Antes de falar do clip volume aqui em 3D, vocês ganharam, por esse ser um modelo 3D, vocês ganharam dois ícones aqui. Ó. Esses dois ícones são novos, não tem em 2D. Quando o modelo é 2D, não tem. Esse primeiro desses dois, né, falando desses dois, esse primeiro, depois do View Attributes, é um grupinho. Isso é uma lista de estilos de visualização desse arquivo. Cada arquivo pode apresentar uma lista diferente.
Alguns estilos de visualização estão sempre presentes. Por exemplo, o wireframe, que representa o seu modelo 3D por linhas. Em português tem gente que fala modelo de arame, por wireframe, né? Wire, o arame. Aí você vê todas as linhas, não importa se a linha é uma linha que está para frente ou para trás. Agora a gente pode falar, vocês notaram, né? O meu frente para trás não tem aspas. Tô brincando. Se eu posso, no 2D eu falei entre aspas, né? Quando a gente falou de prioridade para mover um elemento sobre o outro. Agora não, agora é realmente físico para frente e para trás. O wireframe é o mais leve, é usado porque é o único estilo de visualização que me permite enxergar todos os pontos do modelo 3D, pontos atrás e na frente, mas é o menos realístico. O próximo na linha de realístico, um pouco mais realístico que o wireframe, é um estilo chamado Hidden Line, hidden de escondido. Aqui tem uma curiosidade, o método chama linhas escondidas, mas na verdade ele mostra as linhas visíveis, né? É que o método, basicamente, ele tem que calcular, identificar as linhas escondidas, né? Mas o que ele mostra são as visíveis, né? Então eu vou botar aqui no Hidden Line. Existem variações que você pode fazer. Eu vou pegar o default. Então agora existe uma interpretação das linhas que ficam visíveis ou não, tá? E você pode rotacionar com o estilo de visualização aplicado. Nesse arquivo, o Hidden Line está mostrando as linhas escondidas em tracejado. Me dá um ok se vocês estão entendendo como mudar o estilo de visualização. Ok. Então, já é um pouco mais realístico, porque ele já interpreta o que está para frente ou para trás. Deixa eu ver se tem um Hidden Line clássico aqui. Não. Ó, tem um aqui que é o Hidden Line Modeling, que ele meio que pintou ali o objeto 3D. Aqui. O clássico Hidden Line é esse aqui, que está aqui com o nome de realístico. Hidden Line realístico. Clássico Hidden Line é esse, só mostra as visíveis, tá? E aí você tem já uma interpretação do seu modelo 3D. Próximo na linha do realismo, ilustração, illustration. E eu vou aqui no default na esperança que seja o padrão mesmo, default. Ilustração, para tentar explicar de uma forma simples, daí acho que o nome ilustração, pensa em gibi, né? Pato Donald, Mickey, qualquer gibi que você queira. Pensem como o Mickey é pintado, né? Tem os traços, dá para ver que tem os traços, a linha até mais grossa, e aí cada área você pinta, tá? Ilustração é mais ou menos isso, tá? Não tem muito efeito de sombra. No gibi você não vê muita sombra, né? É que aqui está com um pouquinho com mais cara de real, porque tem um materialzinho aplicado. Mas não é sombra não, tá? Se você quiser, pode vir aqui, tem nesse arquivo aqui, não é em todos, tem uma ilustração com sombra. Aí se você ligar a ilustração com sombra,
Aí você está vendo efeitos de sombra. Tá? Eu vou falar uma coisa óbvia agora, vocês vão entender depois. Só tem sombra porque tem luz, tá? Em algum lugar tem luzes definidas. Tá? Ilustração é o método, um dos métodos de renderização preferidos. Renderização é esse processo de interpretar o modelo 3D e pintá-lo, né, para dar uma visão mais realista do modelo 3D. Ilustração é uma das renderizações preferidas para verificar se o modelamento está ok, né? A gente renderiza e a gente rotaciona para olhar o modelo de todos os lados, para verificar se está tudo direitinho. Tá? A gente abusa disso. Por quê? Porque ele não é dos mais pesados, não exige tanto da máquina, e já dá uma bela interpretação do modelo 3D. Tá? Na linha do realismo, o próximo passo seria smooth, suavizado. Então, sai do gibi, que no gibi clássico o cara pega cada área e pinta com uma cor, é meio desenho de criança, né? O cara pega a criança pega um lápis de cor e pinta uma área inteira com a mesma cor, sem tonalidade, né? O smooth, o cara já pinta suavizando, né? Dando um degradê de tonalidade. Tá? E aí, se quiser, pode aplicar também com sombra. Então, se você olhar, está com um pouquinho mais realista o material, tá? Porque a pintura ela já vai variando um pouquinho de tonalidade ao longo da superfície. Okay? Esse é o nível final nessas renderizações. Essa não é a renderização realística, fotorrealística, tá? Vocês podem achar que está bonito. Em geral, superfície curva fica bonito renderizado, mas isso ainda é um nível de renderização básico que a gente fala que é de trabalho. É só para dar uma checada se o meu modelo 3D está ok. Se você tiver um prédio e você quiser fazer uma renderização fotorrealística, com as janelas refletindo o céu, né, com sombras para todo lado, árvores ao lado do prédio, aí a gente vai para o Visualization, tem um workflow só de visualização, e isso aqui rende um treinamento em si, tá? Para gerar imagens ou animações realísticas. O meu display não expande igual o seu. Qual display? O desse comando aqui, você fala? Tem um truquezinho. Se você clicar e não abrir, dá uma mexidinha no mouse, às vezes isso resolve. Sem sair de cima do ícone, dá uma mexidinha. Às vezes resolve. Não, é local, não tem nada na nuvem aqui. Processamento totalmente local. Você está na sua máquina processando local. Você tem que apertar e manter apertado um pouquinho. É o que o Thiago está falando aí, Fernando. Não é um clique seco. Aperta, mantém apertado. Tá? Deu? Beleza. Obrigado pro Thiago. Ok.
Fechamos, né? Tá. Então eu vou voltar aqui pro... Vamos escolher um, né? Vou tentar o que eu falei que era o preferido, ilustração. Ilustração default. Tá? Vamos ver se dá certo. Tá, agora eu vou usar o Clip Volume em 3D. É o cubo que tem uma tesourinha aqui. Se você apertar, manter apertado, né? Eu tenho que lembrar de falar isso, eu esqueço. É um grupo de 3 comandos. Eu vou começar pelo primeiro, para definir o Clip Volume. Tem várias formas de definir o Clip Volume. Lá no 2D eu usei o retângulo, mas eu vou direto para o que é mais usado, que é o definindo um plano de corte. Quando você seleciona na primeira linha a segunda opção, abre essas opções embaixo. E aí você tem plano de corte paralelo à vista topo, ou seja, um plano horizontal, plano de corte paralelo à vista frontal, plano de corte paralelo à vista lateral. Ou aí você tem que rotacionar a vista primeiro, aí você pode desenhar uma linha definindo um plano. Mas tem que ajustar a vista primeiro. Aqui você tem um Display Clip Element. Vocês vão entender o que é isso, deixa marcado. Eu vou explicar depois que é mais fácil. Quando vocês virem, vai aparecer um corte, tá? O sólido vai ser cortado por um plano. O corte em si pode ter uma representação diferente. Que nem estilo de texto, que nem estilo de cota, você já pode ter estilos pré-definidos para ajustar a simbologia do corte. Vitor, você tem que estar com o segundo ícone selecionado, o Section Clip Tools. Só quando você pega o segundo ícone que abre embaixo. Ok. Tá, eu vou pegar esse aqui. Um plano paralelo a um plano lateral. Lateral esquerda, lateral direita. E aqui eu vou pegar uma semente de visualização. Section Metric. É um corte, né, uma seção. Unidade métrica. Fechou. Eu quero cortar por um plano paralelo à vista lateral. Eu quero mostrar o elemento de corte. Quando aparecer, mais fácil, depois que aparece, eu dizer o que é. Eu estou usando uma semente de visualização Section Metric. Aí a mensagem é Select View. É igualzinho 2D, tem 3 passos cada comando. Ativa o comando, configura a caixa de setagem, segue mensagem. É igualzinho. Em qualquer lugar da vista, clica com o botão esquerdo para identificar, podia ter várias vistas abertas, né? Para identificar a vista em que você quer que apareça o corte. Me dá um OK. Se vocês aplicaram o Clip Volume, OK. Se vocês devem estar com o comando de seleção que nem eu, deixa eu botar o Acodral aqui para baixo, que não vou precisar dele por algum tempo. Se vocês clicarem no vazio, clique com o botão esquerdo no vazio, some aquele paralelepípedo que estava aparecendo e só sobra esse retângulo aqui, que está na posição do plano de corte.
Esse retângulo é o que apareceu ali? Esse retângulo mexeu no volume. Esse retângulo é o tal do Display Clip Element. O meu cotovelo às vezes bate no controle de volume do controle físico que tem aqui. Eu não sei quem projetou isso, mas isso aqui fica exatamente para mim, pelo menos, na altura do meu cotovelo. Esse Display Clip Element se refere a esse contorno aqui. Então, como eu deixei ligado, ele é visível. Tá? E quando você pega o comando de seleção e seleciona isso aqui, ele mostra o clip volume. Esse é o volume. Se vocês olharem pela vista de topo, deixa eu abrir minha caixinha de novo. Onde é que eu botei minha caixinha? Aqui. Se eu olhar pela vista de topo, dá para ver que o plano de corte pegou a minha fonte exatamente no meio. É assim que funciona, tá? Ele calcula a extensão do modelo e naquela direção ele calcula o ponto médio e aplica o plano ali. Como é uma peça totalmente circular, né? É exatamente no centro da fonte. Vou voltar aqui para isométrica. Deixa eu mostrar na apostila. Na apostila dá para ver que eu queria do outro lado, né? Eu queria visualizar o corte, só que o corte está escondido ali, né? Quando você seleciona o elemento de corte e você está com o volume visível, você enxerga pinos. Você enxerga 6 desses pinos. Esses pinos definem o volume. Você pode mover o pino e aumentar o volume visualizado. Vocês notaram que eu perdi um pedaço aqui? Eu vou desenhar os pontinhos aqui, ó. Eu perdi um pedaço aqui, não está aparecendo? As linhas parece que sumiram. Né? Tá faltando uma parte aqui. Quando acontecer isso, seja do clip volume, seja da própria peça, olhe os atributos de vista e lembra que eu falei, nunca liga o clip back ou clip front. Tá? Alguns desses arquivos DGN são antigos e eles ainda estão com o clip back ou clip front ligado. Eu alterei e vou dar um Ctrl F para salvar. Se você, em vez de puxar para fora, mandar para dentro, aí você só está vendo uma parte do seu modelo 3D. Você pode fazer isso com qualquer um dos 6 pinos. Me dá um OK, se vocês entenderam como redefinir o clip volume usando um desses 6 pinos externos. Aí. Se vocês olharem no centro, tem uma seta sólida. Tá? Tem uma seta verde sólida. Tá? Infelizmente não adianta dar zoom in porque ela não aumenta de tamanho, mas você pode dar zoom in para isolar ela um pouquinho. Se você colocar o cursor em cima dessa setinha sólida, essa setinha verde, e clicar com o botão da direita, né, coloca o cursor em cima da setinha verde e clica com o botão da direita, você pode pedir para inverter a direção, flip direction. Então aí você pode ver do jeito que eu estou mostrando no manual.
Me dá um ok. Tá, legal. Outra coisa que você pode fazer com essa seta verde é a mesma coisa que vocês fizeram com os pinos. Você pode arrastar a seta verde e mover a posição do plano de corte. Eu não quero porque eu quero pegar exatamente no meio aí, tá? Mas vocês poderiam arrastar a seta verde para mover a posição do plano de corte. Se eu olhar pela vista lateral esquerda, ficou com cara de corte da fonte, né? Tá até no jeito para botar numa folha de plotagem, né? E começar a colocar cota, né? Texto. Oi? Ah, eu estou usando o Illustration with Shadows. Você está tentando usar o Smooth with Shadows? Isso acho que não funciona. Não é que não funciona. É que quando a gente pediu para criar, eu pedi para usar um Drawing Seed. Então esse Drawing Seed aplicou alguns estilos de visualização ali. Tá ok, Matheus? Isso está definido nesse Drawing Seed aqui. Se eu olhar pela lateral esquerda, está quase pronto para botar numa folha de plotagem. Só que eu não quero, na folha de plotagem, eu não quero ficar vendo esse retângulo aqui. Então, por isso que lá no grupo do Clip Volume, a gente só usou o primeiro para criar. Vocês têm um segundo, que é o Show Hide Clip Volume. Eu não gosto desse texto aqui, porque não é para mostrar e esconder o Clip Volume. É para mostrar ou esconder esse carinha aqui, essa borda, tá? Então, se você quiser essa vista para colocar numa folha, você pega o Show Hide Clip Volume e aí você dá um pontinho em qualquer lugar com o botão esquerdo para Hide ou para Show, tá? Para esconder ou para mostrar o elemento que controla o Clip Volume, tá? E aí você estaria com uma vista prontinha para botar numa folha de plotagem. Me dá um ok? Se vocês até agora estão tranquilos. Quando eu vejo para onde a gente vai agora. Eu não vou fazer, na apostila eu comento outras formas de fazer clipe, né? Por exemplo, você pode desenhar um círculo e usar o círculo para cortar o modelo. Cortar no sentido só visual, tá? Vocês têm aí, vocês têm material aí para se divertir. Eu estou indo para a tela 42. Vocês têm aí recursos suficientes para trabalhar no estilo mecânica, no estilo arquitetura. A gente vai ver aí ao longo de hoje e amanhã. Na página 42, eu vou voltar aqui a mostrar o meu clip volume, né, o meu elemento. Vou voltar para o isométrico e vou selecionar aqui de novo. Vou deixar assim. Olhem pela isométrica, tá? E abram os atributos de vista. Pela primeira vez, eu vou pedir para fechar. Tem essa setinha aqui em cima, no canto superior direito. Tem uma setinha para colapsar o grupo apresentação.
Porque tem um clip volume definido nessa vista, vocês têm esse clip volume settings. O primeiro ícone de cada linha aqui é ver, não ver. Então, lembra, né? Não está aparecendo agora, mas a minha seta verde está apontando nesse sentido aqui, ó. Então, em relação à seta verde, essa parte aqui é para frente da seta verde. É o forward. Se eu desligar o display, eu não vejo. Eu posso ver ou não ver a parte para frente do plano de corte, usando a orientação da seta verde. Ok? A parte que eu não estou vendo, que sumiu, é a parte que fica para trás do plano de corte, considerando a direção da seta verde. Eu posso ver, não ver. O que está em uma linha mais grossa é o corte em si. Essa linha mais grossa foi definida naquela semente que eu escolhi. Vocês podem ver, não ver. Aqui não faz sentido porque tudo que eu tenho nesse modelo 3D está dentro do volume dinâmico. Então o outside, aqui eles usaram outside, não usaram void. Tá? Não tem sentido aqui, não, porque não tem nada fora do plano do clip volume, tá? Não vai aparecer nada. O segundo ícone de cada linha é o ícone do Snap Key Point. Então, se você precisar desenhar alguma coisa, você consegue snapar esses elementos aqui. Tá? O snap está funcionando. Se você desligar, aí você não tem snap. E você pode selecionar também. Se você não quiser que selecione, pode desligar esse ícone. Aí, se você não seleciona, não consegue snapar, né? Cada parte, para frente, para trás, o corte para fora, pode ter um estilo de visualização definido. Essa linha fina está definida por esse estilo forward. Essa linha grossa está definida pelo estilo cut. A gente não tem tempo para entrar numa de modificar, mas vamos só dar uma brincada. Na linha do cut, eu vou clicar nos 3 pontinhos. Então, aqui renderia um tempinho, aí, uma horinha para explicar. Ele já está com o cut, o estilo cut selecionado aqui. Aqui em algum lugar, ele está dizendo aqui, ó, linhas visíveis, visible edges. E aqui tem uma linha sendo representada. Se você clicar nessa linha, você pode dizer em que cor, em que estilo de linha e com que peso você quer que apareça o corte. Então eu vou, só para enxergar legal, eu vou mudar a cor para vermelho. Isso responde melhor a quem perguntou sobre por que o Smooth não está funcionando. Porque você tem um estilo controlando cada pedaço. Tá? Eu cliquei aqui, ó, porque eu queria mexer no cut, no corte. Eu cliquei na linha do cut nos 3 pontinhos, que eu nunca lembro de pesquisar porque que chama elipses. Esses 3 pontinhos chamam elipses. E aí eu mudei aqui, ó, na definição das linhas visíveis. E aqui está o display.
É aqui que você poderia tentar aplicar wireframe ou shaded, tá? Eu não lembro mais quem perguntou, mas seria aqui. Tá? Mas cada parte você pode alterar a forma de visualização. Por exemplo, eu posso achar que essa linha fina está fina demais aqui. Então eu poderia ir no forward, nos três pontinhos. Aqui nas linhas visíveis, eu poderia dizer para usar peso 1, talvez. Ficou um pouquinho mais grosso. Me dá um ok, se vocês entenderam como controlar a visualização de cada parte do clip volume. E aí você leva isso para uma folha sheet, né, para um modelo sheet, só que é tudo dinâmico, por isso que isso eles chamam de vista dinâmica. Porque se você voltar na vista aqui e alterar alguma coisa, lá na folha de plotagem altera automaticamente. Ok? É dinâmico. Funcionou muito bem até que os chineses entraram na história fazendo o projeto de umas usinas gigantescas lá na China. Aí os chineses reclamaram que na hora que abriu o arquivo DGN, que tinha um monte de corte daquelas usinas enormes, demorava uns 20, 30 minutos para abrir o arquivo DGN, porque era dinâmico. O dinâmico quer dizer, na hora que você abre o DGN e você está abrindo um sheet model com vários cortes, várias representações, ele recalcula no momento de abrir o DGN os vários cortes. É dinâmico. Aí, por causa dos chineses, a gente vai ver mais tarde, na hora que você põe na folha de plotagem, tem uma opção que agora eu não lembro o nome. Eu vou chamar de estática aqui, mas não sei, não lembro se é estática mesmo. Que é uma foto do corte, tá? Aí essa não é calculada dinamicamente, né? É um desenho estático, abre rapidinho. Só que quando você altera alguma coisa no modelo 3D, você tem que ir lá na folha de plotagem e falar atualiza. Você tem que clicar no ícone para atualizar. Tá? Então, dependendo do tamanho do seu modelo 3D e dependendo da capacidade da máquina que você está usando, você pode usar dinâmico ou você pode usar estático.